Não te dar boas-vindas, Nilson, mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade. Então, começava por uma questão muito pertinente que tem a ver com o modo que o país organiza nessa conjuntura de férias escolares para garantir segurança de crianças lá na casa. Dias um alguém a falar, uma escola finda muito cedo. Coisa que fosse com o menino lá na casa. Ainda não se continua a ser negligente quanto à questão de segurança de menores? Sim, antes de mais, muito bom dia. Também vamos fazer um pouquinho de enquadramento licenciado. Está ali na qualidade o coordenador do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, um plano que é tutelado executado para a ICA, enquanto governativo, apoiado também pelo UNICEF, que é a parte da infância, que trabalha a parte da infância. Contudo, dentro daquele plano de licenciação, que é executado de 2021 a 2024, na 2024 foi desenhado um projeto, um programa a nível nacional, que abrange todas as ilhas, que é a esfera protegida, ou seja, trabalhando a informação, a sensibilização à comunidade, enquanto criança está no período das férias, mas a informação tem que estar dentro das casas, dentro das ruas, na onde que criança ou adolescente está. Contudo, também enriquece também a responsabilização propriamente dos pais na proteção da criança de toda forma da violência, especialmente a hora que nos fala de abuso sexual, ou seja, violência sexual em si. Contudo, na período de férias, então, hoje a criança está mais vulnerável na ausência dos pais, mas muitos está trabalho, e criança está na casa ou então em outros lugares sem devido acompanhamento ou propriamente atenção. E violência sexual de toda forma, dos tipos também de toda forma da violência sexual, ele é que está falando agora, é que está falando quem é pode acontecer qualquer criança, qualquer adolescente perpetuado por alguém, não só dentro da casa, mas também com pessoas, vizinhanças fora da casa. Contudo, nosso objetivo do ICA, dentro daquele plano de licenciamento, é propriamente trabalhando, dando informação à comunidade, mas também, acima de tudo, de autoproteger propriamente criança e adolescente e ensina as suas esferas sociais. Então, violência sexual é em si aquele plano ali, abrange no começo ali na junho, início do mês, abrange até setembro, que nos está falando, mas também em sintonia, cooperando com instituições, não só comunitárias, mas também diversas instituições locais, de todas as ilhas. Nos está falando de Câmara Municipal, que tem projetos, programas de colônias de férias, tem associações comunitárias, tudo que ali são espaços onde não pode difundir informação. E onde que é grande, e chapéu que nos traz esse ano é 2 pontos focados, não só na questão de turismo, via contexto de viagem e turismo, que nos se centra em informação também, por outro lado também nas comunidades, mas sobretudo comunidades dispersas. Então, nós que nos está bem na casa, contato porta a porta, a única coisas que nos fala com pessoa é propriamente a atenção com criança e adolescente nos seus comportamentos, nas suas emoções, a que nos fala da questão de violência sexual. Para nós, nunca está hoje de imediato, que é o pai, que estou de imediato, e está a ser negligente com os sinais que também. Como, por exemplo, nos fala de questão de medo, criança, a hora que se está manda a criança, vai loja, ou criança está na rua, ou criança está brinca na casa de outras pessoas, onde que essa questão consoante e situação que acontece pode originar medo de pup, medo de fala, derivada da ameaça. Então, licenciamento são questões que pais devem estar atentos naquele sinal e também que pode ter um auto-argumento para poder sair alguma coisa da licenciatura. Que o outro nos está falando a questão de choro e entre outras coisas que pode ser que criança pode estar. Mas também uma das partes fundamentais na questão de adolescência que nos está, não só criança, mas também não só adolescente, mas também criança, que é a questão de vestuários, não é? Inapropriados consoante sexo e idade, que também não está alega que pode originar, pode levar a situação do abuso perpetrado por outras pessoas. Então são algumas situações, mas também acima de tudo canais de comunicação, ou seja, da denúncia,
modo que pode denunciar, de que forma pode denunciar, de forma livre, espontaneamente, mas também, do outro lado, que não está a confiança na propriamente entidades da investigação, que nos fala não só de Polícia Judiciária, Polícia Nacional, na única tem Polícia Judiciária, mas também entidades protetivas que nos fala justamente do ICA. Mas aqui situações concretas, por exemplo, de dia a dia que crianças podem ser expostas e podem realmente constituir um risco para a sua segurança? Dentro de casa, são situações que podem acontecer. Fora de casa, nesse contexto social comunitário, pode acontecer, se não for nunca ter um perfil exato de propriamente os agressores, pode acontecer na qualquer cenário, desde que a criança está sujeita à vulnerabilidade. Aquela vulnerabilidade ali, que nos fala a inocência, sobretudo a questão da criança, pode levar aquele fator de lesião. Que outro lado, não estou a mais no contexto de situação habitacional, como se fala, de estruturação familiar, pode também levar, não se fala de questão de monoparentalidade, também pode levar. Outro fator que no tem estado discute, instiga esse cenário, licenciam, que não só a nível da pobreza, mas também migração, onde que crianças, adolescentes estão sob responsabilidade dos terceiros. Também essa é uma situação que se leva, que não se tem estatística dos fatores ligados a isso, mas também de outros grandes é quando há um certo grau de confiança propriamente dos responsáveis. Se fala não só intrafamiliar, no contexto habitacional, mas também fora de contexto familiar, onde há um certo grau de confiança entre propriamente o suspeito agressor, o suposto agressor, propriamente a criança, mas também no resenho da família. Onde que as denúncias, que sobretudo na interior da comunidade, se fala da comunidade rural, é onde que se tem um aumento, não só um aumento, mas se tem denúncias, sobretudo em algumas ilhas, se tem de denúncia destinada ao amigo agressor, suposto agressor, amigo da família. Ou seja, ele quando tem um certo grau de confiança com a família e também gera a confiança com a criança ou adolescente, aí sim se aproveita daquela vulnerabilidade propriamente criança. Ali sim é onde aquela situação. Mas também no contexto familiar, onde você olha a questão de primos, irmãos, irmãs, padrasto e pai, onde que se tem também aquele perfil, digamos, suposto agressor, que você tem aquela situação. E onde que para responder mais outra vez a pergunta, primeiro, onde que esse grande instrumento propriamente de combate isso é informação e comunicação aberta entre o responsável direto, que é alguns falam de mãe ou pai ou avô ou padrasto, e entre outros com propriamente criança, mas também tem que muda a nossa postura enquanto responsável dentro da casa e fora da casa. E que ali é onde que está ajudando e te ajuda também na proteção de criança, onde que ele deve estar de uma forma segura. Exatamente. E que sinais que a criança pode dar e que pais podem identificar algo que está bem? Começa a falar de questão de choro fácil, de medo também. Que outros sinais que pode ser identificado? Tem questão de sinais físicos, que desde hematoma, mas também que nos fala de sangramento, tanto a nível vaginal como anal, que ali onde que as situações que pode levar de uma ação da rapidez, mas também não tem questões, sinais comportamentais, sobretudo questão de agressividade. A agressividade é que é só a nível físico, mas sobretudo questão de verbal, também pode pegar naquele lado lá. Não tem de raiva também, e outros sinais comportamentais, mas também não tem emoção, que não se fala não só de tristeza, angústia, mas também comportamento, não tem isolamento, que é dentro do quais crianças ou adolescentes se manifestam. A nível de, entre outros fatores, na esfera social, não tem questão de grupos, não é? Envolvimento no grupo de pares,
que sobretudo é mais ligado à questão da adolescência, a hora que nos está a olhar mais é a questão da saída, e também instrumentos, posse de instrumentos que é dado para parte dos pais ou propriamente o instrumento, objetos, que é dado para parte dos pais, mas também propriamente vestuários, também é outro tipo de sinal que é visível. E creio que chamou a atenção, licenciado, particularmente na questão de viagem e turismo, que é onde que é foco de nós esse ano, que nos está implementado desde o início do ano, na todas as ilhas, onde que as coisas que não fala com na questão de restaurantes, hotéis e entre outros setores turísticos, operadores turísticos, também agentes de guias de turista, é questão também comportamento entre propriamente adolescente e a pessoa adulta. Se não está olha, se está repara, questão de família, é familiar ou não. Por uma coisa, quando não está juntamente com um pai, né, um pai, uma adolescente, uma menina, o comportamento dele é diferente quando está com um adulto ou um homem que tem laço familiar, que tem relação familiar. Então, ali são alguns sinais que não te depara, que não te informa pessoas propriamente acerca disso, mas, acima de tudo, também mora que não pode agir naquela situação, naquele contexto, quando não te depara aquela situação. E a tendência é para que haja alguma responsabilização do menor perante situações que foi exposto a situações de abuso ou de violência. Talvez basta ser negligente ao ponto de que cria aquela estrutura de segurança e depois bem responsabiliza o próprio menor para o que acontece, né? A questão da violência de direitos da criança, nunca criança ou adolescente deve ser culpabilizado por aquela situação que acontece com ele. A culpa responsável é sempre do adulto, seja adulto responsável diretamente para a educação de aquela criança ou adolescente, ou seja, de propriamente suposto agressor. Então, aquela ideia que não nos está a falar, o fato de ele visto assim, ele é culpado para morrer, então, não tem que olhar para morrer. Quem que é o agressor é propriamente a pessoa que aproveita da vulnerabilidade, da inocência de propriamente aquele adolescente ou de aquela criança, ou então aproveitando um momento com ele. E criança e adolescente que tem a capacidade em si, sobretudo a hora que nos está a falar de autoliberdade, que tem capacidade em si de tomar decisão de fazer qualquer coisa, por modo ainda situações que está completamente de 100%. Então, aquela hora que está trazer é para não olhar, para não sucumbir algumas coisas. A própria investigação, a hora que não está olhando no seu todo, ele é também só na parte da criança e em si, não culpabilizando a criança, não mostrando uma coisa que acontece, mas propriamente quem é que leva aquele ato que acontece. Então, propriamente lá na casa, que não está falando diretamente com os pais, é para não olhar o outro lado, o outro setor. Quem é responsável pela segurança da criança? Quem é responsável pelo ato que acontece com a criança ou adolescente? E não é propriamente a criança em si, que é a questão da vulnerabilidade que ele está e propriamente na única está sujeito. E talvez na nossa cultura ali na Cabo Verde, não acaba para adultizar crianças, ou seja, delegar as tarefas e que realmente seja responsabilidade. Até às vezes na maneira de vestir, usei que não te deixas em conta lá na casa, às vezes um mais grande te fica em conta de outros mais pequenote, às vezes o tamanho das lojas, te delegas realmente tarefas que seja responsabilidade e te acaba para criar aquelas situações lá de vulnerabilidade. Então é uma das coisas que são fatores que propicia propriamente o envolvimento da violência. Sobretudo a hora que não nos olha, nesse contexto licenciado, o mais importante, sobretudo a hora que está na comunidade, onde as coisas sempre estão a falar pessoas, é para não deixar a criança ser criança, independentemente do contexto onde está. Não deixa a criança vive sem inocência,
propriamente dentro de casa ou fora de casa. Aproveitando disso, há como está a falar, sobretudo a questão de vestuário, sobretudo a questão também de trabalho infantil, hora que nos está a falar, a criança faz trabalho que é impróprio para esse desenvolvimento físico, mas também a nível de cognitiva. A criança, hora que nos está a olhar, estando no risco onde que pode acontecer atos que trabalham a questão da violência, que a questão está sujeita à violência naquele momento, mas está no momento de risco que está sujeito, como por exemplo, leva a criança vai à loja, vai fazer uma compra, onde que não está falando, onde que não está e tem uma responsabilidade, como por exemplo, mês de junho estive na uma zona na Santo Antão, que é a Guarda, onde que não pode de para no caminho quando não regressa para o espaço, não conta com a criança, sai de escola, né? Tá bem para casa. Num caminho que está fora, praticamente 2, 3 horas para chegar a casa ou para chegar à escola. Então, não se está a falar de questão de ser segurança durante o percurso de caminho. Mas também, te imagina que a criança para fazer compra numa loja também no mesmo percurso para morar nessa zona que tem loja e quando chega lá e mora que está então são tarefas assim uma bufla que nós não tem que parar para não pensar que a criança está capacitada ou equiparada, se que está risco envolvido à volta disso. E nós, se não for licenciado, o adulto que é responsável para garantir propriamente a segurança da criança, e nós não tem que saber exatamente qual é o risco que nós nos apoiamos para a criança e adolescente em volta de todas as tarefas que nós nos atendemos. Não só o nível de trabalho infantil, se me refiro a licenciado, mas propriamente o tipo de violência que envolve que envolve tanto a nível de criança e adolescente. Exatamente, mas a licença também é que é necessário, se calhar, também mudar ou tenta fazer com que a própria legislação também cria melhor estrutura e cria melhor, aliás, atribui e responsabiliza pais e adultos para criar portanto, essa estrutura de segurança e responsabiliza-se, fiscaliza e sanciona também. Repara, Cabo Verde tem excelentes instrumentos jurídicos a nível da defesa e proteção da criança e adolescente, seus direitos. Tanto a nível nacional como também a nível internacional. Protege a criança é que só com lei, mas também a responsabilidade no estudo. É que só para uma de boa que a mãe que está protege o sobrinho, que está protege vizinhos. Não, no estudo, independentemente do contexto que não está, no estudo é propriamente responsável para garantir a segurança sã e saudável de cada criança, de cada adolescente. Por isso que, na 2024 o ICA lançou a campanha Proteja, que é propriamente uma forma de mobilizar a sociedade que no estudo nós não temos um ato de responsabilidade com cada criança e cada adolescente, seja onde que for. Só punição não estou hoje a mata tiga, e quanto mais não pune alguém tiga, nós também não tem que trabalhar a consciencialização de esfera social. Qual é a responsabilidade enquanto um cidadão dentro daquele país ali, quer dentro de casa, quer fora de casa, qual é a responsabilidade, qual é o desafio enquanto a proteção da criança. Que ali é um de que não está fala que é trabalho em punição, que muitas das vezes fica quem, mas a hora que não te consciencializa de nosso papel, de nossa esfera, no seu torno, não só a nível com nós, mas também com o nosso próximo, também não te trabalha para um Cabo Verde melhor e seguro, onde que cada filho parido, independentemente onde que está, seja na cidade, seja fora da cidade, seja na comunidade, seja na escola, seja onde lugar que está, ele deve estar seguro, mas acima de tudo, ele deve estar bem com ele para morrer, ele se cria, se desenvolve de uma forma saudável. Quando se chora para morrer violado, são lágrimas que se entram dentro de nós que não está falando para morrer, que nunca coisa. Depois, quando acontece, não tem falado, chama justiça, chama ICA, chama polícia, chama entre outras entidades, na questão, sabendo que a maior parte, sobretudo nos dados do ICA, denúncia e situações que acontecem na casa familiar, ou seja, dentro de casa. Então não tem que estar mais atento. Por isso que essa campanha ali que não está falando de nossa esfera protegida, justamente leva informação
para a comunidade, para nos estar mais atento, não só com a criança dentro da nossa casa, mas fora de casa, mas no comportamento sinais, sobretudo com amizades fora, sobretudo no que a criança te traz dentro de casa, que não se fala criança, adolescente, objetos, e em si são sinais que te fala, por si só que não deve estar mais atento. Mas, acima de tudo, prende papel com o filho, prende comunica com o filho, mas prende sacuta o filho. Que ali são instrumentos que te pode trabalhar a questão família, em termos de informação, em termos de comunicação, mas também em termos de desenvolvimento, crescimento relacional dentro de casa. Exatamente. Muito obrigada por esse contributo. De facto, prevenção é a melhor arma, cria ambiente e estrutura de segurança e ambiente saudável para a criança. Cria e desenvolve crianças saudáveis, adultos felizes.